Eu espero que você esteja bem. Eu tô aqui hoje para conversar com você sobre um assunto que é muito discutido entre eu e as minhas alunas, que é como que eu me adapto a uma ferramenta de organização quando ela não é a mais adequada para mim. Eu quero compartilhar um jeito bem prático de você se organizar antes de você começar a se organizar com o Notion. Eu falo sobre o Notion desde 2015, 2016. Mentira. Eu falo sobre o Notion desde 2017, 2018. É uma ferramenta que muita gente usa conforme ela foi ganhando visibilidade, muitas pessoas escutam falar, muita gente que não procura saber muito sobre organização, conhece o Notion de tanto ouvir falar. Mas como eu já disse num vídeo há pouco tempo aqui no canal, eu vou tentar colocar o link dele ou aqui no card ou aqui na descrição, caso você não tenha pego a primeira parte dessa conversa. A gente precisa encontrar ferramentas de organização que se adaptem, que se encaixem com o nosso estilo de organização. No meio das demandas da vida, das opressões, às vezes a gente precisa escolher a ferramenta mais à mão, mais prática, mais simples, para começar a tirar as coisas da nossa cabeça. Ao mesmo tempo que eu acho que para algumas pessoas é assim muito importante não correr para uma ferramenta só porque ela promete mundos e fundos, só porque ela está sendo muito usada ou porque uma pessoa especificamente que você conhece está usando. E você deve sim se preocupar primeiro com o tipo de organização que aquela ferramenta promove e o seu estilo de organização pessoal. Por outro lado, para outras pessoas, para um outro tanto de pessoas, é muito importante simplificar a organização gradativamente. Conforme você tira as coisas da cabeça e as coisas estão agora na sua frente, fora da sua cabeça, e você consegue ter um controle um pouco mais prático e lúdico, mais imediato em cima das coisas que, como eu costumo dizer, são a base da sua montanha, que a minha aluna vai entender a referência, aí a gente consegue complexificar, se é que essa palavra existe. A gente consegue ir tornando o processo da organização mais sofisticado. Duas pessoas podem usar o Notion e para uma delas é a solução perfeita e para outra é um pouco mais complicado. Como que a gente usa o Notion caso você se encontre nesse grupo de pessoas para quem a ferramenta não é o melhor match possível, mas talvez seja o que tem para hoje, é isso aí, vamos fazer a fila andar. Você precisa se preocupar com outras coisas da sua organização e não só com a ferramenta perfeita. O exercício que eu vou te passar agora, eu já passei para muitas das minhas alunas quando o tema de ferramenta vem à tona. É importantíssimo a gente lembrar que as ferramentas trabalham para nós. Não somos nós que trabalhamos para as ferramentas. Eu não vou entrar em toda a psicologia, entre aspas, disso aqui. Mas é impressionante, principalmente quando você escolhe ou acaba por algum motivo, inconscientemente ou não, escolhendo uma ferramenta de organização que não é muito intuitiva para você, que não parece falar a sua língua, é impressionante como às vezes isso causa um gatilho para a gente se debruçar e servir aquela ferramenta como se fosse o nosso dever, a nossa missão, ser expert no Notion, como se fosse para trazer aqui para esse caso. A sua missão, saber fazer todo tipo de banco de dados, todo tipo de tabela, todo tipo de link, todo tipo de visualização e conexão possível, como se aquela ferramenta, como se você sentisse que você tem que provar alguma coisa. Se eu for usar o Notion, eu vou usar direito, da melhor forma possível. O exercício que eu vou te passar é extremamente prático. Mesmo que você esteja sintonizado, muito feliz com a sua ferramenta, vale a pena você ouvir essas dicas porque elas são rápidas e simples e ajudam muito quando a gente está nesse lugar de qual ferramenta de organização eu uso. Muita gente que vem falar comigo nas redes sociais sentem essa dificuldade. A primeira coisa que você precisa pensar para você contornar essa dificuldade com uma certa ferramenta de organização é que você precisa construir a sua organização e essa ferramenta tem que te ajudar nisso, não te atrapalhar a fazer isso, de baixo para cima, o que também significa dizer o que eu acabei de dizer, a ferramenta serve você e não você serve a ferramenta. Não é o seu trabalho emperequetar o Notion, fazer 1 milhão de malabarismos. Quando a gente fala de fazer uma organização de baixo para cima, esse é um termo, podemos se dizer assim, que eu escuto no inglês. Então, é uma tradução livre minha aqui. Quando a gente se organiza de baixo para cima,
Primeiro, a gente pensa no que a gente está precisando agora. Primeiro, a gente constrói dentro do Notion as páginas que a gente está precisando usar. E depois, conforme você vê algumas coisas lá no Notion, algumas informações muito importantes, você vai tendo, conforme você anda, o discernimento de como aquela ferramenta pode, digamos assim, ir para a próxima fase, ir para o próximo nível. O pior erro que muita gente comete, principalmente quem está no início, né, mais pro início, às vezes até no meio da sua caminhada com a organização, é ficar guardando tudo dentro de si. Ficar fechando o cu porque tá com medo de deixar as coisas saírem. Você cria e você vai tirando as coisas da cabeça para que, com o seu movimento, você chegue na sua ferramenta perfeita, na sua ferramenta ideal. Não cause em você mesma, em você mesmo, uma prisão de ventre da organização. Tira da cabeça do jeito mais fácil possível, até você conseguir se organizar de um jeito complexo. Porque a finalidade não é a organização, a finalidade é o seu sossego, a sua tranquilidade, as coisas andando, as coisas acontecendo. Tempo de qualidade para a família, tempo longe das telas. Essas são as finalidades. Eu quero que você anote essas 3 perguntas que eu vou te passar agora, para você pensar como que você pode organizar o Notion da melhor forma possível para você hoje. Pergunta número 1. Por que você quer usar essa ferramenta? Ou seja, qual é o problema, qual é a coisa da sua vida que você quer resolver com ela? É para que você lembre das datas das contas? É para que você marque os seus pacientes, os seus atendimentos? É para que você crie uma lista de referência com todos os links de artigos e vídeos que você já encontrou na internet que são legais? Qual é o motivo? Pergunta número 2. O que você pretende ter dentro delas? O que você pretende ter dentro dessa ferramenta de organização? Chame as coisas que você quer organizar pelo nome. O que é que você quer organizar? E se você não sabe, passa 5 minutos com papel na sua frente pensando nisso. Eu sei que parece contraintuitivo gastar tempo, mas é tudo, você vai perceber que no fundo é sempre sobre como que eu posso me organizar antes desse passo ideal que tem na minha mente, que é o meu passo da organização. Como que eu posso fazer uma organização prévia da minha organização? É muito sobre isso. O que você quer organizar no Notion? São projetos? São tarefas? São datas? São referências, como eu costumo dizer, ou seja, eu tenho um projeto muito grande de um cliente, um relatório, e eu tenho muitos dados sobre esse projeto. Tem data, tem e-mail, tem um briefing, eu preciso, sabe, guardar isso tudo no lugar. Pergunta número 3. Com qual frequência você vai usar essa ferramenta? Com qual frequência você pretende usar o Notion? Todo dia? Uma vez por semana? 2 vezes na semana? Gastar um tempo com esses passos que parecem ser menos do que básicos são uma forma de você se organizar antes de você se organizar. Abrir o tempo para esses passos é a grande forma de você, aos poucos, perceber que, cara, você consegue se organizar. Você pode não ser intuitivamente uma pessoa metódica e detalhista, mas você consegue se organizar. A organização precisa ser incrementada com o passar do tempo. Especificamente sobre o Notion. O Notion funciona como um site. Você vai responder essas perguntas no papel. Depois você vai pegar uma folha em branco e você vai anotar todas as coisas, ideias que você gostaria de criar. Então, por exemplo, eu quero um calendário editorial para o meu trabalho, porque eu trabalho com conteúdo, eu trabalho produzindo algo na internet. Eu quero uma lista de todos os links de artigos e vídeos e coisas legais que eu achei na internet. Eu quero, exemplos, uma página com várias subpáginas só com as referências visuais de design que eu uso ou que eu vou usar para determinado cliente. O Notion ser que nem um site significa que primeiro você rascunha a forma que você quer que o seu Notion tenha e depois você preenche com o conteúdo. Você vai desenhar como seria a sua área de trabalho do Notion, sua página principal. E depois você vai pensar no conteúdo, porque se você fizer as 2 coisas ao mesmo tempo, eu te garanto, a sua nuca vai fritar, os seus miolos vão fritar, tic-teco vai cair na porrada, não vai dar certo. Assim como num site. Tudo bem, eu quero um site, mas até aí, não necessariamente você me disse alguma coisa. Você quer ter o que no site? Qual é a informação? É uma página só?
São múltiplas páginas? Tem que ser interativo ou não? É para convencer a pessoa a comprar ou é para expor o seu trabalho? O Notion é exatamente a mesma coisa. Eu disse que era a última dica, mas na verdade essa é a última dica. Não crie páginas dentro do Notion só porque você acha que um dia você vai precisar, ou só porque você viu alguém usando aquelas páginas. Não cria uma página em branco. Começa a pensar no que você quer organizar dentro do Notion, põe uma área de trabalho, faz uma área de trabalho o mais simples possível e se concentra no hábito de checar esta merda. É muito mais difícil criar um hábito do que emperequetar para inglês ver. O inglês ver é você é o inglês que vê o seu próprio Notion, né? Às vezes você olha ali e diz, nossa, isso aqui tá maravilhoso, olha que lindo. Passa-se 2 semanas, você nunca mais olha para a ferramenta. Não adianta complicar, investir muito tempo, querer que seja perfeito se você não usa esta merda para poder continuar com a vida organizada, para continuar tirando as coisas da cabeça. Se você coloca contas, se você coloca compromissos, se você coloca projetos e tarefas no Notion, você vai precisar olhar ele de novo para fazer isso. Se concentra no hábito. Se você quiser alguma outra coisa sobre o Notion, alguma aula, alguma explicação, algum pedido, me deixa aqui nos comentários o que é que você quer, que eu vou botar na lista de espera para o canal do YouTube. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.